Boa noite. Olá, boa noite. Ex-ministro José Dirceu se entrega e começa a cumprir pena. Na Lava Jato, o petista foi condenado a 30 anos de prisão. Fornecedores confirmam pagamentos em dinheiro para a reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente Temer. Antônio Palocci agora negocia a delação com o Ministério Público Federal em São Paulo. IBGE revela que o número de jovens brasileiros que não estudam nem trabalham sobe e passa de 11 milhões. Dados mostram que as mulheres são afetadas de forma mais intensa pela crise econômica. Em Cuba, avião cai e deixa mais de 100 mortos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quer levar seu amigão de 4 patas para onde quiser? Em Todo Seu de hoje, o veterinário Mário Marcondes mostra os diferentes tipos de transportes para cães e gatos. Eu também bato um papo sobre cactos com o botânico Rodrigo Poesel. Vamos saber tudo sobre essa planta que tem dominado os lares pela facilidade no cultivo. No palco, tem musical de primeiríssima com a Badia Sade. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, né? Tô aqui te esperando. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, paixão por comunicação. Hoje em dia, a gente faz tudo pela internet. Dá pra fazer pesquisa, estudar. Você bate papo, troca mensagens, envia fotos e faz a sua inscrição pro Enem 2018. É só entrar aqui, em enem.inep.gov.br/participante. Mas atenção para o prazo. As inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição. Ministério da Educação, Governo Federal. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a união. A integridade e a independência do Brasil. Dia 1º de junho, 11h30 da noite. Estreia. Hora do voto. Uma chance de analisar e questionar para escolher o melhor candidato nas próximas eleições. Polícia Militar é chamada para impedir que a Prefeitura de São Paulo desse andamento ao processo de contratação de emergência para a limpeza urbana. O valor máximo seria de quase 80 milhões de reais. Ontem, a Justiça suspendeu liminarmente a licitação. Mesmo com a suspensão, a Anlurb, que é o órgão municipal responsável pela limpeza urbana de São Paulo, tentou receber envelopes com propostas hoje de manhã. O Celur, o sindicato que representa empresas de limpeza em São Paulo, chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A entidade foi quem pediu a liminar à Justiça sob a alegação de que o processo de contratação emergencial tem os mesmos problemas da licitação, que foi lançada no final do ano passado e barrada pelo Tribunal de Contas do município. Um dos problemas apontados é que há impedimento à livre concorrência. Na decisão de ontem, a juíza Luciene de Oliveira Ribeiro determinou a suspensão da contratação em caráter emergencial para a prestação de serviços indivisíveis de limpeza pública, que perdurará até que falhas apontadas pelo TCM sejam sanadas ou aceitas as justificativas apresentadas. Como a limpeza urbana é um serviço essencial para a cidade e ainda não há uma definição sobre a licitação que foi barrada pelo TCM, está em vigor desde janeiro um contrato emergencial. Só que o prazo desse contrato vence no dia 13 de junho, ou seja, daqui menos de 30 dias.
Sem um novo contrato de emergência, não se sabe o que vai acontecer com a limpeza da cidade no término do prazo. A Anlurb disse que vai recorrer da decisão assim que for notificada, que a liminar não impedia a entrega dos envelopes e que todos os questionamentos do TCM serão respondidos. Está em jogo um contrato estimado em cerca de R$1 bilhão que vai definir quais empresas vão realizar a varrição, limpeza de bocas de lobo, de túneis e monumentos em toda a cidade. Nas ruas dá para ver que o trabalho precisa melhorar. Em muitos pontos o lixo se acumula e vira alvo de reclamações. Todo dia esse lixo em todo canto do mundo. Fica até feio para a cidade, né? Instituto de Criminalística de São Paulo identificou mais 3 vítimas do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo. No total, agora, são 7 pessoas mortas na tragédia. As identificações foram possíveis com base em exames de laboratório e DNA, confrontando os restos mortais encontrados nos escombros com o material genético colhido das famílias das vítimas. Segundo o Instituto de Criminalística, órgão que pertence à Polícia Técnico-Científica de São Paulo, os 3 corpos identificados hoje são da catadora Selma Almeida da Silva, de 40 anos, mãe dos 2 gêmeos que já tinham sido identificados semana passada, Valmir Souza Santos, de 47 anos, e o advogado Alexandre de Menezes, de 40 anos. Ele foi o último a ser incluído na lista de desaparecidos após a família dar queixa. O rapaz era dependente químico. Com esses 3 nomes, a lista de vítimas fatais da tragédia subiu para 7. Outras 2 pessoas continuam desaparecidas. Fornecedores confirmaram à Polícia Federal pagamentos em dinheiro feitos para a reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente da República. A informação foi divulgada agora há pouco pelo blog da jornalista Andréa Sadi, que teve acesso aos depoimentos. Segundo a reportagem publicada no site G1, o dono de uma empresa chamada Ibiza Acabamentos disse ter recebido R$100 mil em dinheiro vivo pagos em 4 parcelas das mãos de Maria Rita Fratesi, esposa do coronel aposentado da Polícia Militar João Batista Lima Filho, amigo pessoal do presidente Michel Temer. De acordo com os fornecedores, a esposa do coronel foi quem intermediou pessoalmente as tratativas para a reforma da casa de Maristela. Uma arquiteta que trabalhava em parceria com a empresa Argeplan confirmou que fez um orçamento geral para a reforma da casa da filha de Temer em 2013, no valor de R$900 mil. A profissional disse que o orçamento foi entregue para a própria esposa do coronel, que informou posteriormente que a obra não seria tocada por ela, mas por outros fornecedores. A polícia suspeita que a obra pode ter sido paga com dinheiro de propina, já que o coronel Lima Filho é suspeito de arrecadar dinheiro ilícito em nome do presidente da República, segundo as apurações preliminares da Polícia Federal. O blog da jornalista Andréa Sadi também teve acesso ao depoimento de Maristela Temer. Ela disse que a sugestão de procurar o coronel Lima para ajudá-la nas reformas da casa foi feita pelo pai, Michel Temer. Ela afirmou que considerou que Lima era amigo do pai dela e também proprietário de empresa de arquitetura e engenharia, no caso, a Argeplan. Aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer comemorou dados do emprego. Enquanto isso, o IBGE revelou que o número de jovens brasileiros que não estudam nem trabalham passa de 11 milhões. Em Minas, o presidente foi alvo de vaias. Temer chegou a Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro, no início da manhã, onde visitou um hospital e depois um condomínio residencial que integra o programa Minha Casa Minha Vida. E apesar da promessa de entregar mais 700 mil unidades habitacionais em todo o país, foi vaiado por algumas famílias que receberam as moradias. Aqui em São Paulo, o Temer participou de um evento sobre inovação tecnológica promovido pela Confederação Nacional da Indústria e a revista Exame. O presidente fez um rápido balanço dos seus 2 anos de governo e também antecipou os dados sobre geração de novos postos de trabalho com carteira assinada em abril. Esses dados ainda serão divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Acabo de receber aqui que no mês de abril, dados do CAGED, nós tivemos mais 115.898 postos de trabalho
Portanto, nós temos que confiar no que está acontecendo no Brasil. De vez em quando eu vejo uma ideia pessimista. A Bolsa de Valores agora caiu para 83%. Mas, meu Deus, era 48%. Chegou a 87%. Os resultados foram apresentados por Temer no momento em que o IBGE também divulgou uma pesquisa que mostra que o número de pessoas de 15 a 29 anos que não estudavam e nem trabalhavam cresceu nos últimos 2 anos no país. De acordo com o Instituto, em 2017, o Brasil tinha 48 milhões e meio de pessoas entre 15 e 29 anos, sendo que 11 milhões não trabalhavam e também não estavam matriculadas em uma escola, faculdade ou curso técnico. O grupo conhecido como NEM representava 23% do total de jovens. Em 2016, eram 21,8%. Outro dado aponta que as mulheres são afetadas de forma mais intensa pela crise econômica. No primeiro trimestre deste ano, elas eram maioria na população fora do mercado de trabalho. As mulheres representavam 50,9% do total. A pesquisa revela ainda que o país não conseguiu atingir a meta de redução do analfabetismo de 6,5%, fixada para 2015. O percentual de pessoas com 15 anos ou mais que não sabiam ler ou escrever ficou em 7% no ano passado. O índice mostra que ainda há 11 milhões e meio de analfabetos no país. Ex-ministro José Dirceu se entrega à Polícia Federal e começa a cumprir a pena de 30 anos na Lava Jato. Dirceu se entregou em Brasília por volta das 2 horas da tarde. O prazo máximo concedido pela Justiça era até às 5. Ele teve o último recurso negado ontem pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, num dos processos em que o petista é réu. José Dirceu foi condenado na Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foi acusado de ter recebido 12 milhões de reais em propina da Engevix por meio de contratos superfaturados com a Petrobras. De acordo com os procuradores, o ex-ministro recebeu dinheiro enquanto era julgado pelo Supremo no mensalão petista. José Dirceu é um dos fundadores do PT e comandou o Ministério da Casa Civil no primeiro mandato de Lula. Na época, era um dos mais importantes ministros. Saiu com o escândalo do mensalão petista. Ele fazia parte do núcleo duro do governo, ao lado de Antônio Palocci, que comandava a pasta da Fazenda. Com a prisão dele agora, sobe para 3 o número de importantes políticos que são ou foram do PT e estão na cadeia por causa da Lava Jato. Palocci está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão. No ano passado, deixou o PT acusando Lula. O ex-presidente está no mesmo prédio na capital paranaense, mas o petista cumpre a pena, também de 12 anos, numa sala de estado maior, que fica em outro andar do prédio da PF. José Dirceu foi para o complexo da Papuda, no Distrito Federal. Ele deve ser levado nos próximos dias para Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde ficam os presos da Lava Jato. O ex-ministro ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ. Antônio Palocci negocia nova delação, agora com a força-tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal de São Paulo. A defesa do ex-ministro disse que pode apresentar casos inéditos de corrupção vinculados à consultoria de Palocci. Os supostos crimes envolvendo os clientes da consultoria, outras empresas e operadores do mercado financeiro teriam ocorrido no estado de São Paulo. Palocci já tem acordo de colaboração premiada assinado com a Polícia Federal Paranaense. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A prisão de José Dirceu pede uma avaliação técnica, não política. Tecnicamente, a volta do ex-chefão da Casa Civil para o xadrez consolida um quadro penal que faz do PT uma organização criminosa. Os petistas e seus devotos não gostam que se diga, mas isso não é uma opinião de repórter ou uma provocação dos inimigos da legenda. A Lei 12.859 de 2013 anota que organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas que se juntam para obter vantagens indevidas e são condenadas a mais de 4 anos de cadeia.
Além de Dirceu, estão em cana Lula, Antônio Palocci e o ex-tesoureiro petista João Vacari. Todos foram condenados a mais de 4 anos, ou seja, trata-se de uma organização criminosa. Um detalhe injeta ironia na conjuntura. A Lei 12.859 foi sancionada por Dilma Rousseff. Boa noite. Em Recife, uma pegadinha vai parar na Justiça. O Ministério Público de Pernambuco denunciou youtubers que, fantasiados como a série La Casa de Papel, foram presos por tentativa de invasão. A intenção dos 4 jovens era publicar um vídeo engraçado na internet, mas eles acabaram presos quando, segundo agentes penitenciários, o grupo tentava entrar no Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna, em Abreu e Lima, no Grande Recife. Na noite anterior à prisão, os jovens postaram vídeos nas redes sociais usando os macacões vermelhos e as máscaras do pintor Salvador Dalí. As fantasias imitam as roupas da série La Casa de Papel, que conta a história de um grupo de assaltantes que invade a Casa da Moeda Espanhola para cometer o roubo perfeito. Depois da audiência de custódia, o grupo de youtubers foi liberado sob o pagamento de fiança. 3 adultos foram denunciados pelos crimes de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, desacato a funcionários públicos, provocação de alarme ou ato capaz de produzir tumulto e corrupção de menores. Das cerimônias mais modernas e tecnológicas, as mais tradicionais e agora também inspiradas na realeza britânica. Tem novidade para todo gosto na Expo Noivas, um mercado que vende sonhos e fatura alto. Uma recepção digna dos Jacksons. A robozinha vem, fala com você, tira foto. Os casamentos estão assim, cheios de tecnologia. A robozinha aqui também ajuda na hora da arrecadação. Sabe a hora de passar a gravata, um clássico dos casamentos? E aí assim, ó, tem um aplicativo, entra, a pessoa fala, eu vou ajudar, então corta a gravata, ela vai escolher um valor, vamos supor aí, R$100. Aí ok, aí ela corta a gravata virtualmente. Já pra festa, aí chama o robozão, que dança, acende as luzinhas e diverte os convidados. Agora, fazer tudo isso de um jeito diferente, especial, moderno ou até mesmo bem tradicional, faz essa feira em São Paulo movimentar altas cifras. Só nessa edição, a expectativa é de R$13 milhões em contratos. Mas nesses dias tem um casamento que está todo mundo de olho, comentando, que é o do príncipe Harry com a futura duquesa, a Meghan Markle. Historicamente, as cerimônias da realeza mexem muito com os casamentos realizados depois. E um grande exemplo está aqui, ó, vestido de noiva. Todo mundo depois quer fazer igual. E por isso, aqui na feira, eles montaram esses 2 palpites. Ela vai querer usar, né? Então ela é norte-americana, as americanas gostam de modelos mais justos do corpo, ou tomara que caia. O outro modelo, ele vai seguir um pouco mais os padrões, que é o modelo princesa, mas ela vai ter um quê da cultura dela norte-americana. É um tomara que caia, mas por conta de não poder mostrar os ombros, ela vai cobrir com tule. Cada escolha carrega várias mensagens. Antes da Rainha Vitória, as princesas escolhiam qual cor que ela gostaria de utilizar. Então já teve rainha que casou de vermelho, roxo. Então provavelmente ela vai talvez resgatar aí as tradições, né, da Inglaterra. Na Expo Noivas, há também réplicas da carruagem, do bolo e ser realeza por um dia. E quem vive pensando em casamento, esse é o dia de subir no altar. A Gisele tem cerimônia marcada para novembro de 2019. Mas já tá aí, sentindo como é o gostinho de se vestir como uma princesa. E a sensação de estar aí dentro? É mágica, não dá para explicar. É algo surreal. A Expo Noivas vai até domingo no pavilhão amarelo do Expo Center Norte. E o príncipe inglês Harry se casa amanhã com a atriz americana Meghan Markle no Castelo de Windsor. O maior líder da igreja anglicana vai realizar a cerimônia com 600 convidados. A noiva deve entrar sozinha e ser acompanhada pelo sogro, o príncipe Charles, até o altar. O pai dela não pôde viajar porque se recupera de uma cirurgia no coração. Meghan será a primeira negra a entrar para a família real britânica.
Nascida em Los Angeles, ela é formada em comunicação e é engajada em campanhas pela igualdade salarial entre os sexos e os direitos das mulheres. Apesar do casamento com o príncipe Harry, o sexto na linha de sucessão do trono britânico, Meghan não se tornará princesa por não ter sangue real, mas deverá receber um título de duquesa, assim como Kate Middleton. Um avião caiu hoje à tarde em Havana, capital de Cuba, depois de decolar do aeroporto internacional José Martí. Mais de 100 pessoas morreram, 3 pessoas sobreviveram. O Boeing 737 tinha como destino a cidade de Holguín, no leste de Cuba, e caiu pouco depois da decolagem, numa área rural. 113 pessoas estavam a bordo, 104 passageiros e 9 tripulantes. O avião pertencia a uma empresa mexicana, mas estava arrendado para a Companhia Aérea Cubana de Aviação. Atirador numa escola do Texas, nos Estados Unidos, matou 10 pessoas e feriu 12. A maior parte das vítimas são estudantes. Testemunhas disseram que o alarme de incêndio foi acionado e logo depois começaram os tiros. 2 jovens suspeitos foram detidos. Um deles, identificado como Dimitrios Pagortzis, de 17 anos, seria o atirador. O esquadrão antibombas encontrou possíveis explosivos na escola e perto dela. Esse ataque de hoje aconteceu pouco mais de 3 meses depois de um atirador assassinar 17 estudantes numa escola da Flórida. Depois de 3 dias de reunião, 34 bispos chilenos suspeitos de acobertar pedofilia na igreja apresentam demissão ao Vaticano. Na declaração conjunta, os bispos pediram perdão pela dor causada às vítimas e agradeceram a perseverança e a coragem delas ao denunciarem as ações, apesar das dificuldades e dos ataques da própria comunidade católica do país. Os escândalos de pedofilia e abusos sexuais no Chile por parte de bispos e sacerdotes ganharam projeção durante a visita do Papa ao país em janeiro. Durante a viagem, o Papa Francisco não se reuniu com as vítimas e havia reafirmado acreditar na inocência dos religiosos. Dias depois, na Itália, pediu desculpas por seu posicionamento naquela ocasião e chamou as vítimas a Roma para escutá-las. No 6º dia seguido de valorização, o dólar terminou a semana valendo R$ 3,74, alta de 1,04%. No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o dólar turismo está sendo vendido a R$ 4,20. Para tentar conter a alta do dólar, o Banco Central anunciou que vai reforçar a atuação no câmbio na próxima segunda-feira. Segundo nota, serão leiloados 15 mil contratos adicionais de swap cambial. A operação equivale à venda de dólares no mercado futuro. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Qual o efeito dessa confusão toda no mercado financeiro e do dólar nas alturas? Quais preços podem subir ou que até já estão subindo? Gasolina e diesel podem subir, por exemplo. Os combustíveis sobem porque o dólar ficou mais caro e a cotação desses produtos é internacional. Mas o preço em dólar do petróleo também vem subindo rápido. O ministro Moreira Franco, de Minas e Energia, disse que o governo vai tentar mexer no preço dos combustíveis. A gente só não sabe como, porque baixar imposto está difícil, porque o governo está quebrado. Tentar intervir no preço da Petrobras vai dar rolo, até porque este governo criticou as intervenções de Dilma Rousseff. E onde mais o dólar pode pegar? No preço de pão, massas, de tudo que é feito com trigo. O Brasil importa metade do trigo que consome. Mas o problemão agora é que a safra da Argentina, de quem a gente compra trigo, foi um desastre. Temos de comprar dos Estados Unidos e Canadá, mas o trigo de lá é mais caro por causa do transporte e do imposto de importação. Mas nem só produto feito com matéria importada pode ficar mais caro, como eletrônicos, remédios, químicos. O Brasil vende, por exemplo, muita soja, carne e comida em geral. Mas o preço desses produtos tem cotação no mercado internacional, em dólar. Mesmo não sendo importados, podem subir. Os preços podem aumentar, mas a gente não sabe quando e quanto. Isso vai depender de quanto tempo o dólar vai ficar caro, o que nós ainda não sabemos. Além disso, a economia está fraca. Quando as empresas não vendem, ficam com dificuldade de repassar aumentos de custo, de aumentar preço. Quando nós vamos saber se vai haver aumento, vai demorar mais ou menos um mês. Boa noite. A 14ª edição da Virada Cultural de São Paulo começa amanhã e vai até domingo.
Aqui no Vale do Anhangabaú, tudo montado já para começar a funcionar amanhã, às 6 horas da tarde, o parquinho, que é uma das novidades dessa edição da Virada Cultural. E aí vai ter barco viking, helicóptero, espaço para carrinho de bate-bate, tobogã, para todo mundo matar a saudade. Mas, claro, também atrações musicais, que são clássicas dessas edições da Virada Cultural. E a estratégia da Prefeitura continua sendo de descentralizar as atrações. Então, todas as regiões de São Paulo vão receber shows, teatro e muita música. Destaque dessa edição, o bloco de carnaval Tarado em Você, que vai ter a participação de Caetano Veloso, e também um show esperado por muitos, que é do El Chan. E como as atrações são por 24 horas, CPTM e metrô vão funcionar por toda a madrugada e também as linhas de ônibus terão esquema especial com a rede noturna. A meteorologia alerta para uma mudança radical no tempo em São Paulo ao longo do fim de semana. Vamos ver com Mariana Armentano. Prepara o cobertor e o guarda-chuva. Esses dois itens serão necessários no final de semana com a passagem de uma frente fria e a entrada de um ar polar. Nessa madrugada, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima amanhã à tarde de 24 graus, com um tempo bem estável, com risco até de temporais por aqui. Aí no domingo já não chove mais, mas em compensação, olha o frio. Mínima de 13 e máxima prevista de apenas 19 graus. E para começar a semana, céu de brigadeiros, sol, céu azul, mas os termômetros ficam ali, entre 9 e 20 graus apenas. Começou ontem o período sagrado dos muçulmanos, o Ramadã. A comunidade islâmica se reúne todas as noites para celebrar na Mesquita Brasil, a mais antiga de São Paulo. Pontualmente às 5h32 da tarde, o sheik faz o chamado para a reza. Tâmaras são distribuídas, é o primeiro alimento do dia. Os muçulmanos jejumam da alvorada até o pôr do sol durante todo o Ramadã. O mês é considerado sagrado e varia a cada ano, pois eles seguem o calendário lunar. A prática é um pilar da religião islâmica, encarada como um exercício de aproximação de Deus. A oração é feita em direção a Meca, na Arábia Saudita. Quando acaba, é hora do jantar. A comida é farta, arroz, lentilhas, carnes e saladas. O jantar de quebra de Ramadã acontece todas as noites durante esse mês. São servidas por dia de 300 a 400 pessoas aqui na mesquita. Público que aumentou bastante nos últimos anos com a chegada dos refugiados. Famílias da Palestina, Líbia, Somália, Gâmbia e principalmente da Síria, como a de Abdala e Nisrin, que chegaram ao Brasil há 4 anos. Aqui é muito bom, porque não tem guerra. Esse é muito bom. Em 2010, São Paulo tinha 11 mil muçulmanos, segundo o censo do IBGE. Hoje, o número deve ser bem maior, também pela presença dos estrangeiros. A Mesquita Brasil, no Cambuci, é a mais antiga da América Latina. Começou a ser construída em 1929 e virou um ponto de referência para quem vem de fora. Refugiados que recebem ajuda pela mesquita aqui são na faixa de 2.000 para 3.000 pessoas. Então tem bastante gente, sim. Durante o Ramadã, além do jejum, os muçulmanos também devem intensificar a caridade e as práticas religiosas. Tem bastante médicos que eles recomendam fazer jejum porque elimina bastante doenças. Então é uma coisa boa para o seu corpo. E também você sente para a sua alma também bom, porque você vai ficar mais próxima para Deus. Infelizmente, algumas pessoas não têm como comer, não têm como beber. Então, o rico, na verdade, principalmente quando vai fazer jejum, vai praticar jejum, então ele vai ter chance para entender o sentimento dos pobres. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony e Ivone Todo Seu. A gente se vê segunda-feira. Este domingo, 3 da tarde, não perca a transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora. Todo Seu.